A título, ministra Carmen, exemplificativo, hipoteticamente, para que fique bem claro a diferença e a autonomia desses crimes, hipoteticamente, se fosse possível retroagir a aplicação da atual lei penal, hipoteticamente, por óbvio, poderíamos demonstrar a diferenciação muito clara da tipificação de diversas condutas antidemocráticas ocorridas na história do Brasil e que, lamentavelmente, nunca foram punidas, e, por isso, uma continuidade de tentativas incessantes de golpes de Estado. Mas se pegarmos, eu peguei três casos, se pegássemos, poderíamos entender bem os delitos, que um delito 359L representa uma ofensa a bem jurídico e o 359M outra. A noite da agonia ocorrida no Rio de Janeiro, na madrugada de 12 de novembro de 1823, seria tipificada como crime do artigo 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pois, por determinação do imperador Dom Pedro I, o exército invadiu o plenário da Assembleia Constituinte, prendeu vários deputados, inclusive José Bonifácio de Andrade Silva e seus irmãos, que posteriormente foram deportados. A finalidade foi dissolver a Constituinte para que o imperador pudesse redigir uma nova Constituição, outorgada em 25 de março de 1824, que o fortalecesse. Dessa forma, mediante violência, a abolição foi contra o exercício do poder legislativo. A minuta do golpe visava tentar abolir o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, órgão do Poder Judiciário, substituindo por uma comissão composta por um grupo político. Claramente, aqui, assim como na noite da agonia, é o 359L. Se nós formos para o golpe de 30, que alguns chamam de Revolução de 1930, seria tipificado no 359M, aqui sim golpe de Estado, pois constituiu um movimento armado liderado pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, que depois o governo legitimamente constituído por Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes, encerrando a denominada República Velha e colocou no poder Getúlio Vargas. Aqui o golpe de Estado. Ministro Alexandre, e em 32 foi o quê? Uma revolução? 32 foi a Revolução Constitucionalista, onde o Estado de São Paulo, farto dos abusos antidemocráticos do golpe de 30, conseguiu a promulgação da Constituição de 1934. E lá em São Paulo nós temos o MMDC, os 4 heróicos estudantes paulistas. E o feriado de 9 de julho, certo. Aqui, uma observação. Na história do Brasil, o único presidente da República eleito pelo voto que foi impedido de tomar posse foi Júlio Prestes. Os demais caíram em golpe. Ou seja, aqui é um golpe de Estado, um golpe que acaba com o final do mandato e impede o início de um outro mandato. Tanto no primeiro caso, Noite da Agonia, quanto no segundo caso, Revolução de 30, obviamente, por terem sido consumados, jamais qualquer pessoa foi responsabilizada. Evidentemente, exatamente por isso, os tipos penais têm a elementar, como eu já disse, tentar. Ninguém irá responsabilizar, até porque constitucionalmente é irresponsável, o imperador Dom Pedro I, que atentou contra o Estado de Direito e permaneceu no poder. Nem responsabilizar Getúlio Vargas, que tomou o poder. Então, aqui se exige a tentativa, não se exigindo a consumação, seja da abolição do Estado de Direito, seja do golpe de Estado, porque se houver a consumação, quem vai exercer o poder de maneira ditatorial e tirânica não vai permitir que se responsabilize, como na história do Brasil nós já verificamos. Ressalte-se ainda aqui que a história brasileira, e com isso eu encerro, a história brasileira também demonstra que é possível a consumação dos 2 delitos em um único momento histórico,
reforçando aqui a sua autonomia. No golpe militar de 1964, o governo legitimamente constituído de João Goulart foi deposto por um golpe militar de 31 de março de 64, pondo fim à Quarta República e dando início a uma longa ditadura militar que durou até 1985. Essa conduta será tipificada no artigo, se a lei, obviamente, à época existisse, no artigo 359-M, golpe de Estado. Mas como, novamente, o golpe foi consumado, não houve nenhuma responsabilização. Ocorre, entretanto, que mesmo na vigência do golpe de Estado, de 64, mesmo na vigência do estado de exceção, é possível identificar condutas que tipificariam o atual artigo 359-L, a abolição, no caso do Estado de Direito, porque não existia um Estado democrático, mas existia o Estado de Direito ainda na vigência da Constituição de 46. Uma vez aqui, esse crime do 359-L, restringindo o exercício do Poder Judiciário. Então, mesmo no golpe de Estado, mesmo com um governo não eleito democraticamente, esse governo conseguiu, na ditadura militar, praticar o que hoje tipificaria o artigo 359-L do Código Penal, com a edição, respectivamente, com a edição do AI-2, Ato Institucional número 2, que em seu artigo 6º ampliou o número de ministros do Supremo para 16, no sentido de submeter a independência do Judiciário, do AI-5, Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, que em seu artigo 2º submete o Legislativo e o Executivo, permitindo ao Executivo, permitindo ao Presidente da República decretar recesso no Congresso, e em seus artigos 5º, parágrafo 2º, 6º e 10º, restringe o livre exercício do Poder Judiciário, vedando a apreciação de atos que suspendam direitos políticos, suspendendo a vitaliciedade e vetando parcialmente a concessão de habeas corpus. Além do ato de 16 de janeiro de 1969, com base no AI-5, onde a ditadura militar, para restringir a independência do Poder Judiciário e seu livre exercício, aposentou compulsoriamente os ministros desse Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. E, em solidariedade, o ministro Gonçalves de Oliveira renunciou ao cargo, aposentando também o general Perry Bevilacqua do STM. Vejam, nem democracia era um Estado de Direito, mas as condutas típicas, elas configurariam hoje a abolição do Estado de Direito, porque impediam o livre exercício do Judiciário e do Legislativo. São crimes autônomos cujas condutas, descritas longamente, demonstram a possibilidade de concurso material.